Boa tarde, pessoal. Aqui estou falando aqui novamente sobre a questão do nome Jesus, né? Que eu prometi que ia gravar mais uns vídeos a respeito do assunto. Então aqui eu quero começar a respeito dessa polêmica que está aí sobre Jesus, sobre Yahusha, sobre Yahshua, né? Uns falam Yahushua, outros falam Yahusha, outros estão falando Jesus. Então eu quero chamar a atenção aí de todos os irmãos aí para a gente tomar cuidado, para que a gente não venha começar a fazer uma discordância, né? Uma polêmica, os irmãos começar a discordar um do outro, até mesmo pegar a rixa, a raiva um do outro, por essa questão, a gente tomar cuidado. Porque o importante de tudo isso aí, se é Jesus, se é Yahusha ou Yahushua, né? O importante disso aí, se você tiver dúvida sobre para quem olhar, vamos olhar então para o Messias, vamos olhar então para o Cordeiro de Deus, porque a gente olhando para a cruz, olhando para o sacrifício, olhando para o propósito que o Cordeiro de Deus veio, nós vamos começar a entender que o propósito se torna maior, muito mais importante aí nesse caso, porque se a gente olhar para o propósito e o sacrifício que ele fez, que o Pai, o Eterno, nos deu seu Filho, para que nós venhamos a ter a salvação, a ter o resgate das trevas para a luz, a sermos resgatados em nome do seu Filho, é muito maior do que nós ficarmos aqui olhando, não, eu vou então falar Jesus, eu vou falar Yahusha, eu vou falar Yahushua. Tudo bem, se você tem dificuldade sobre a questão do nome, se você está com dificuldade sobre qual nome chamar, olha para o Cordeiro, olha para o Messias, ou para o Hamashia, né? Aqueles que preferem no hebraico, aqueles que preferem no português, o Messias, né? O Cordeiro, né? Aqueles que preferem mais puxando para o hebraico, o Hamashia. Mas a questão é, se está com dificuldade do nome, vamos olhar para as obras, vamos olhar para os feitos dele, para o sacrifício no Calvário, o sacrifício da cruz, porque nós tendo esse entendimento, o nome ele vai se tornar parte dos feitos, do propósito do Pai, do Eterno, entendeu, pessoal? Então nós andando nesse caminho, eu vou citar aqui para vocês, né, aqui em João 5, tá? Aqui no livro de João 5,36, olha que o Messias, o Cordeiro, o Filho do Altíssimo, o Filho do Criador, do Eterno, disse para nós: mas eu tenho um testemunho maior do que de João Batista no caso, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunha de mim, que o Pai me enviou. Olha aí, ó, ele está dizendo aqui, meu amigo, as obras, o Calvário, o que eu estou fazendo por vocês, se tem dúvida quem sou eu, olha para minhas obras, olha para os meus feitos, olha para o sacrifício, olha para o que eu tenho feito, entendeu? O próprio Filho aqui em João 5,36 já está nos indicando. Se está com dificuldade, olha pelas obras, olha minhas obras, tá bom? Continuando, se nós olharmos aqui no 10, né? Olha no 10,38, outra revelação que ele nos dá aqui. Olha o que o Filho nos revela. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Olha o que ele está falando novamente. Mas, se as faço, ainda que não creais em mim, credes nas obras, para que saibais e creais que o Pai está em mim e eu nele. Olha mais uma vez aqui, ó, o Filho. Você está com dúvida, meu irmão? É Jesus? É Yahusha? É Yahushua? Você está com um pouco de dúvida ainda? Você precisa de esclarecimento sobre o nome? Preciso sobre esclarecimento sobre o nome. Então, por enquanto, que você que precisa de esclarecimento sobre o nome, faz o seguinte, creia nas obras do Filho,
creia nas obras do Cordeiro, creia nos feitos do Cordeiro, porque você olhando para a cruz, você olhando para os seus feitos, você vai entender o propósito do que ele veio é muito maior. É salvar a tua alma, é salvar a tua família, é salvar a tua vida. Então o propósito do Messias, ou do Hamashia, é muito maior. O Cordeiro de Deus veio para nos dar uma libertação, nos libertar do pecado, nos dirigir, nos fortalecer, nos ensinar. Entendeu, pessoal? Então essa polêmica, eu devo ficar com qual nome? Se você tem dificuldade com a questão do nome, olha para as obras. Como está dizendo ele aqui, olha para minhas obras, que elas vão testificar de mim, as minhas obras, os meus feitos lá na cruz. Eu sou o Cordeiro, eu sou o Messias, a forma que eu vivi, olha para minhas obras então, que aí você já começa a esclarecer, você começa a entender, né, o propósito do Pai, do Eterno, do nosso Criador. Entendeu, meu irmão? Então, eu vou te citar mais um texto aqui, que eu acho que é importante a gente entender, é Mateus 22, 37 e 38. É uma questão interessante, por quê? Porque está tendo essa confusão, essa discordância aí na internet, entre alguns irmãos, é Yahshua, é Yahushua, é Jesus. Eu já vi tendo uma certa discordância e eu acho que se nós não partir do princípio que o Cordeiro, o Filho, o Messias está ensinando aqui na palavra, fica difícil a gente ter entendimento. A nós ter entendimento, compreensão do propósito maior que é a salvação da alma. Entendeu, pessoal? Olha o que ele diz aqui quando pergunta para ele. Respondeu, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você vê que o primeiro princípio é o amor. Nós temos que amar. Nós temos que andar no caminho dele. É o princípio de amar o Pai acima de tudo. É o primeiro princípio. O segundo, ele nos ensina. O segundo é semelhante a este. Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, todos dependem disso. Você vê que esse é o mandamento para nos levar para a salvação, para nos levar para o caminho do eterno. Então não adianta a gente ficar discutindo nomes se a gente não aprendeu a amar, se a gente não aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Então nós aprendendo a andar nos caminhos do Senhor, nós vamos ver que os mandamentos, o ensinamento parte do amor. Porque senão vai começar irmãos, começa a ter rixa com outro irmão e vai esquecer do básico, que é o fundamento, que é o amor. O amor te dá compreensão, te dá entendimento, te dá revelação. Através disso, então vocês são vaso importante. Esses irmãos que estão falando Yahshua, os irmãos que estão falando Yahushua, os irmãos que estão falando Jesus, vocês são vasos na mão do oleiro, que é o nosso Salvador. Vocês são importantes, mas vocês precisam entender que a base é o amor, que a base, o caminho para a gente resolver essa contenda do nome, entender a dinâmica, entender o propósito do nome é através do caminho do amor. Então evite, irmãos, a fazer esses debates desnecessários, essas ofensas entre irmãos, porque isso não leva a gente a nada, não vai levar ao entendimento. O irmão que sabe mais, entenda o irmão que sabe menos, ensina ele. O que sabe menos, procura também compreender o que sabe mais, de repente vai lá, faça pesquisa, busca o entendimento, busca a compreensão. Tá bom? Que a paz do nosso Senhor, o Altíssimo, que a paz do Eterno esteja sobre vocês, e o sangue do Cordeiro salva, nos livra e nos proteja. O Messias, ou Hamashia, não importa, meu irmão, o que importa, olha para as obras, olha para os feitos dele, que ali você já vai entender o propósito do nosso Criador. Amém? A paz seja com todos. Amém.